Como é linda essa visão, né, queridos? A gente compreendeu uma igreja que tem propósito, amém? Viver sem propósito é algo que realmente não traz sentido naquilo que a gente está buscando. Por muito tempo eu andei sem propósito, sem saber, né, qual era o sentido e a visão que Deus tinha para as nossas vidas. Mas no dia que você se encontra dentro disso, saiba que as coisas vão avançar, como tem acontecido. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Certos dias Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Não sei se você gosta de cantar, mas é muito bom. Aleluia. Pode se sentar, amados. Aleluia. Amém, queridos. E não tem como a gente, num culto como esse, né, especificamente falando um culto de consagração, né, onde a gente vai fazer algo que o próprio Deus nos ensinou, né, diz a palavra que quando a igreja ia crescendo, né, a própria igreja reconhecia chamados, enviando pessoas, levantando pessoas, entendendo a necessidade do serviço, né, dentro do corpo, e a necessidade de terem homens específicos em cada área, para poder trazer organização, para poder também, de uma forma mais organizada também, pastorear todo o rebanho. E a gente compreende que o que está acontecendo aqui realmente é algo assim que Deus tem feito, e é algo que é o desejo dele. A palavra diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Crescimento nada mais é, queridos, do que o próprio Deus estabelecer aquilo que é a vontade dele. A Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos àquela igreja. E a gente sabe que não é por causa de uma música, não é por causa de uma rede social bem organizada, mas a gente sabe que quando você se estabelece dentro de uma visão, e essa visão te coloca dentro de um propósito, e esse propósito está centrado naquilo que Deus quer fazer, as coisas vão acontecendo naturalmente. O nome do Senhor vai alcançando, a palavra vai ecoando por todos os lados, e o reino vai crescendo. E é perceptível tudo aquilo que Ele tem feito. Mas eu quero nessa noite compartilhar um pouquinho exatamente a respeito disso, para a sua vida. Ainda que seja um culto destinado à consagração de pastores, isso é muito forte e importante para a sua vida também, dentro desse contexto. Deus nos chamou, queridos, todos com um propósito específico. Você não nasceu ao acaso, a gente sempre prega isso, a gente sempre fala isso, mas a gente percebe ainda pessoas que não se encontraram.
E eu sempre digo que você viver fora de um propósito é você viver em meio a frustrações. É você não se encontrar. Fazer aquilo que você não foi chamado para fazer é algo que traz peso, é algo que traz cansaço, né? E você não tem alegria naquilo que você está fazendo. Eu gosto de usar como exemplo, é você trabalhar com aquilo que você não gosta. Às vezes por uma necessidade só financeira. E às vezes você está fazendo uma coisa que realmente não te dá prazer. Isso é estar fora do propósito. Não quer dizer que você tem que largar emprego, querido. Existem fases e etapas até que você se encontre realmente dentro daquilo que Deus estabeleceu. Existe o tempo certo. Existe o tempo de maturação para aquilo que Deus quer cumprir. E o próprio Deus vai trazer esse tempo à existência. Basta você descansar, basta você confiar que você vai se encontrar dentro disso. Mas o que eu quero que você entenda é que existe algo que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você possa fazer. Quando a gente fala de propósito, não necessariamente que nós estamos falando de ministérios dentro da igreja. Porque Deus tem um chamado universal para todas as pessoas. É isso que você precisa compreender. Deus quer colocar filhos em todas as esferas da sociedade. Em todos os lugares, entende? Deus quer pessoas com propósito dentro da medicina, atuando dentro do direito, dentro da política. Hoje nós temos 2 atletas aqui. Dentro do futebol, Deus tem propósito. Saiba disso. Deus precisa levantar homens de caráteres e mulheres para fazer cumprir aquilo que Ele deseja. Então, talvez você foi chamado para ser um professor e cumprindo o seu propósito ali dentro. Assim como tem pessoas que estão fazendo coisas que não foram chamadas. Existem médicos que não foram chamados para ser médicos. Advogados que não foram chamados para ser médicos, e pastores que não foram chamados para ser pastores, e às vezes estão atuando, amém? Simplesmente porque às vezes acham que é um objetivo pessoal, mas se encontrar dentro do propósito, é se encontrar dentro da vontade do que Deus quer fazer através da sua vida. É algo que vai te dar prazer, é algo que aquece o seu coração, é algo que você deseja. E aqui no texto que eu acabei de ler, o texto diz a respeito de um camarada, era um pescador profissional, alguém que vivia da pesca, era o trabalho dele, era a renda dele. A pesca era uma forma dele se sustentar, era onde ele tirava o recurso. E a Bíblia vai falar que esses pescadores estavam lavando a rede, porque não tinham pescado nada. E quando Jesus chega, ele pede o barco emprestado, se assenta dentro daquele barco e começa a pregar um sermão ali. Mas é interessante que quando a gente vê homens lavando a rede, e às vezes eu fico meio assim, pensativo, né? Uma pesca frustrada, às vezes demonstra uma vida sem sentido, uma vida sem resultado, porque o resultado ali era pescaria, e não havia peixe. E uma vida sem propósito é uma vida sem resultados. É uma vida cansativa, em que você vai trabalhar na força do braço, em que você vai se empenhar muito, mas talvez os resultados não acontecem. Agora, quando você se encontra dentro desse propósito, existe leveza. As coisas começam a funcionar, né? Aquilo que um dia era cansaço já se torna prazer, já te dá alegria, te dá ânimo, e você começa a romper dentro disso. E agora Jesus vê ali homens assim frustrados porque não tinham pegado peixes. E Jesus se assenta, começa a pregar para a multidão, e em um certo momento ele pede para aqueles pescadores: olha, vamos entrar de novo com o barco para dentro, mais profundo, né? Eu fico imaginando que meio frustrado, falou: poxa, esse cara é mestre, vamos lá, vamos tocar, vamos ver o que vai dar, né? Talvez tem gente assim, né? Deixa a vida levar, já não deu certo mesmo, o que vier agora é lucro, né? Vai de qualquer jeito. E aí quando eles entram para dentro, Jesus fala: lança a rede do lado aqui. E Pedro, mais ou menos querendo dizer: olha, eu fiz assim de acordo com o meu conhecimento, eu fiz da maneira que eu entendo que é correta, eu já lancei, não deu resultado, não peguei nada, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou lançar sobre a tua palavra, de acordo com o que o Senhor está falando, eu vou lançar. Eu fiz de acordo com
o meu conhecimento e as minhas estratégias. Mas agora eu vou lançar segundo a sua palavra. E aí eu quero perguntar para você, qual que é o diferencial disso? A estratégia ou a palavra? Porque dentro da estratégia não deu resultado. Mas quando ele falou, dentro da tua palavra, eu vou lançar a rede. E dentro da palavra daquele que chamou, daquele que continua chamando. E quando você compreende esse chamado e responde sim, deixa eu te falar, a rede sempre vai vir cheia. Amém. As convicções são mais fortes. Não existe cansaço. E foi exatamente o que aconteceu dentro disso tudo. Pedro abandonou tudo naquele momento para poder seguir a palavra. Pedro falou, olha, de acordo com a minha estratégia, de acordo com o meu conhecimento, as coisas não estão funcionando. E a vida tem se tornado sem sentido para mim, sem alegria. Antes Pedro vivia para suprir as necessidades, queridos. Esse era o sentido da vida dele. Agora ele vai viver para os propósitos estabelecidos. Viver para as necessidades, às vezes, queridos, é de viver de acordo com as demandas, né, que a vida exige, que os compromissos te cobram, que a família pede. As demandas às vezes são grandes, e às vezes você viver só em cima dessas demandas, você nunca vai estar satisfeito, né? E às vezes também não existe recurso suficiente para tudo aquilo que essas demandas exigem da gente. E Pedro vivia dentro dessa condição. Amém. Um propósito transborda. Amém. Vai viver transbordando. Talvez, queridos, até se o recurso diminui, mas o prazer é tanto, a satisfação é tanta, que você compreende que o sentido das coisas não é meramente dinheiro. Às vezes tem pessoas que ganham dinheiro e são infelizes. Existem pessoas que com recurso menor, dentro de um propósito, são extremamente felizes, de satisfação e de prazer. Esse é o sentido real da coisa. E muitas das vezes, querido, o nosso propósito não tem nada a ver com o nosso contexto. Que é exatamente o caso desse camarada. Às vezes o propósito de Deus para a sua vida não está ligado ao contexto familiar, a nada disso. Talvez você vai se encontrar dentro de uma coisa que você nunca imaginou, né? Talvez você está aí dentro aí pensando, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um doutorado, e Deus está falando, eu quero você fazendo sermão, eu quero você pregando o evangelho, eu quero você anunciando meu nome. Ou talvez você também está estudando para ser um pastor, mas Deus está falando, não, eu quero você lá dentro daquele hospital, tocando em vidas, não só no corpo, mas também no espírito. E aí quando você se encontra disso, você se enche de prazer, queridos. Porque o contexto de Pedro era totalmente diferente. Agora quando você se acha dentro dele, Deus vai te levar para onde realmente você deve estar. Amém? Pedro veio da Galileia. Mas Jesus falou para ele, eu tenho para você os confins da terra. Não é aqui que é o seu lugar. Eu quero você em lugares ainda mais distantes. Então compreenda isso, queridos. Deus, entenda uma coisa, Deus criou o serviço para nós. Entenda isso. A gente não foi chamado para ficar de braço cruzado, não. Esse princípio de trabalho foi feito por Deus, lá desde o princípio, quando Ele criou tudo. Ele criou a terra e deu ao homem e falou assim, eu quero que você governe. Eu quero que você domine. Eu quero que você faça prosperar isso. Eu quero ver o crescimento. Eu quero ver as coisas acontecendo como é aqui no céu. É uma extensão do céu. E eu quero que você realmente prospere nesse sentido. Então, queridos, o propósito dele é ver você atuando com intensidade naquilo que ele te chamou para fazer. Naquilo que é o foco. Você foi chamado para dar resultado. Você não é uma experiência. Você foi chamado para dar certo.
Amém. Ainda que as pessoas não acreditem em você, amém, Deus acredita. Talvez você tenha tido algumas experiências negativas que deu errado, mas às vezes não é na primeira, querido, que vai dar certo. Conheço pessoas que quebraram 2, 3 vezes e hoje estão realmente prosperando. Por quê? Porque perseveraram naquilo. É aquilo que vai queimar dentro do seu coração, é aquilo que vai te dar prazer. Moisés estava dentro de um palácio criado como príncipe, e de repente ele vê alguém da sua linhagem, um israelita, né, sofrendo agressões, um soldado ali imprimindo sobre ele, aquilo vê uma fúria dentro dele. E aí o que ele faz? Ele mata esse soldado. E matando esse soldado egípcio, ele teve que fugir. Fugiu para uma terra distante. 40 anos depois Deus parece e fala assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, você precisa voltar para cumprir o seu propósito. Porque o propósito seu não era ser príncipe daquele povo. O seu propósito é libertar o meu povo. Então agora você vai, porque quando está dentro do propósito, eu vou com você. E ele ficou meio em dúvida, meio com medo. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? O que eu vou falar para eles? Quem me enviou? Diga que eu sou. Eu sou aquele que chama. Eu sou aquele que capacita. Eu sou aquele que dá o recurso. Eu sou aquele que dá a unção. Eu sou aquele que cerca por todos os lados. E debaixo do meu nome você pode ir. Porque agora vai acontecer. Vai acontecer, Moisés, como eu estabeleci para a sua vida. É o chamado que eu tenho para você. Amém. E nós dentro do Ministério Verbo da Vida, queridos, nós compreendemos fortemente, amém, os dons do ministério. É uma igreja que realmente reconhece os 5 dons ministeriais. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. A uns ele chamou como apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestres. 5 dons ministeriais. Algumas pessoas pensam que os dons ministeriais talvez seja por uma ordem de importância, ou que eu precisa passar por alguns para chegar até algo que seja maior. Mas na verdade, dom, querido, é algo que é dado por Deus, é estabelecido por Ele. Amém. E nós dentro do ministério compreendemos os 5 dons ministeriais. Nós não levantamos pessoas específicas, nós levantamos ministros. Porque compreendemos que talvez você possa fluir em mais de um desses ministérios. Mas nós compreendemos a necessidade desses ministérios, desses dons funcionarem dentro do ministério. Não é simplesmente por um tipo, ou eu me tornei pastor, ou eu me tornei evangelista. Não, cada ministério funciona com a sua identidade própria. Apóstolos estabelecendo uma identidade aos lugares onde chegam, levantando igrejas, estabelecendo ministros, homens que Deus chamou exatamente para fazer funcionar a obra dele em outros lugares, estabelecer uma identidade daquilo que é o chamado. Profetas que estão trazendo direção e convicção dentro da palavra, confirmando aquilo que está no coração.
O que está acontecendo aqui hoje, na vida de vocês dois, é algo que Deus me deu convicção, mas essa convicção já existia dentro de vocês. É simplesmente uma confirmação. Porque hoje na nova aliança, o Espírito que habita em mim, queridos, ele fala diretamente. E o profeta simplesmente vai confirmar para você algo que está aqui dentro. Talvez tirando uma dúvida, talvez apontando para você. Ó, chegou o momento. E a gente crê nos dons, no ministério profético. Aquele que vai trazer uma direção, uma instrução específica, direto de Deus. Mas a Bíblia também diz que ele chamou alguns para o evangelismo, evangelistas, né? Antigamente a gente entendia o seguinte: primeiro se consagra como evangelista para depois se tornar pastor. Não, queridos, o evangelista, amém, é um ministro, é um ministério, é um dom dado por Deus. E qual que é a função? É um camarada que tem uma propriedade de ganhar almas. Amém. Faz conferências em massa, né? A gente costuma dizer que às vezes eu faço uma mensagem aqui, vou fazer um apelo, vem uma ou duas pessoas à frente. Se for um evangelista realmente vivendo o ministério do chamado, ele vai fazer aqui um apelo, vem 50. Porque existe uma graça sobre a vida dele para fazer algo específico que Deus deu a ele. E vai fluir também dentro de Felipe. A Bíblia fala do primeiro evangelista dentro, né? Primeiro diácono, depois já na frente como evangelista e pregando e curando. Mas aí ele vai falar de um ofício, né? Que é o ofício pastoral. Que, como eu disse, a gente não vai designar aqui, quando se levanta ministros dentro da igreja Verbo da Vida, aquilo que é específico para você, a gente levanta ministro. Mas é característico na vida de vocês esse ofício. Então o que nós estamos fazendo nessa noite é exatamente reconhecendo um chamado que é específico e característico, né? Há muito tempo eu já tenho acompanhado e percebido na vida de vocês o pastoreio, o cuidado, o amor. Eu falo que o pastor é aquele que segura o abacaxi, né? O profeta vai lá, aponta, dá a direção. O evangelista prega em massa, ganha um monte de gente, vai embora. E aí ele deixa todo o problema para o pastor. É bonito a gente ver lá na África, né? Pega lá o evangelista, prega, dá mais de não sei quantas mil pessoas. Aí eu fico pensando, quem que vai ser o pastor agora, gente? Quem que vai cuidar desse povo? Porque o pastor é esse, o pastor é aquele que vai pegar, vai tirar o carrapicho, né? Vai dar comida, vai lavar, né? Vai dar uns cocão, vai ter que ter uma paciência, queridos, daqui para frente, que eu vou falar com vocês, viu? É uma graça que tem que pegar junto. Amém. Tem uns que talvez as pessoas falem, ai meu Deus, eu queria tanto que esse camarada desse um jeito de sumir. O pastor fala, não rapaz, deixa ele quietinho aqui. Ele está dando trabalho, mas é bom ter aqui, viu? Sabe aqueles que ninguém tem mais paciência? O pastor tem que ter. O pastor está sempre acreditando. Amém. E tem uns, queridos, que você às vezes precisa fazer assim, carregar no braço e eu falo, brinco, né? Na hora que chegar lá diante do Senhor, entrega e fala, fecha a porta, que senão ele vai querer sair de novo. Eu estou te entregando rápido aqui, porque esse aqui vou falar com você, viu? Põe para dentro e fecha, que o bichinho é danado, tinhoso. Amém. Mas, queridos, a gente percebe isso, né? A gente percebe que é exatamente uma das características, esse amor, essa paciência, essa compreensão. Às vezes a gente vai ser julgado como alguém, pastoraliza demais. Esse pastor é isso. Amém. Queridos, vocês vão ter uma graça de atuar conforme cada um dentro da sua característica, né? Quantas vezes eu fui taxado, Ronan, pastor Ronan, ele fala, bicho, ele é bonzinho demais, né? Amados, mas é uma característica, não adianta a gente querer ser algo que você não é. Amém?
E isso é algo que, assim, é nítido na vida de vocês, né? Esse amor, essa graça. E a gente percebe que quando o corpo está crescendo, queridos, há uma necessidade de ter pastores para pastorear. Amém? Às vezes, assim, eu peco muito exatamente por estar sozinho. Não tenho condição, às vezes, de poder ser tão presente como eu gostaria na vida de tantas pessoas. Tem alguns que não demandam nada, né? Tem uma convicção, não tem uma necessidade, às vezes, de estar assim, tão perto. Você está ali o tempo todo, mas tem pessoas que a gente tem que estar mais junto, né? Tem uns que vão desgastar por 10, mas isso é o chamado pastoral. E quando a gente compreende o crescimento e a gente vai levantando ministros, é exatamente para isso aqui que Paulo está falando, que é o aperfeiçoamento dos santos. E aí ele vai falar também de quem? Do mestre, né? Que é aquele que vai trazer e estabelecer a palavra na sua totalidade. É aquele que traz revelações que você fala: uau, onde que esse cara tirou isso? Meu Deus! São revelações específicas e características na vida de um mestre, e que pastores podem fluir também dentro desse dom. E isso é muito importante, quer dizer, é uma característica, mas o que eu acho interessante é que existe um fim proveitoso para tudo isso, dentro dos dons ministeriais. Os dons ministeriais não existem para se dar títulos, mas Paulo fala exatamente para fazer cumprir algo que é característico, né? Porque um corpo edificado com propósitos, queridos, definidos, vai se tornar um corpo forte. Uma igreja realmente convicta. Uma igreja que resiste a vendavais. Uma igreja que vai crescer. Porque esse é o propósito do corpo. Tudo que tem vida, queridos, cresce. Tem que crescer. Amém. E quando vai se levantando ministros, é exatamente para que esse crescimento possa ser ajustado, firmado e com estrutura. É por isso que a gente está fazendo. Enxergando isso na vida de vocês. Não se estabelece pastores como troca. Vem para cá que eu vou te fazer pastor. Como se fosse uma profissão. É um chamado ministerial. É um dom. É algo que Deus estabeleceu. É algo que Deus... Então, queridos, nós cremos e temos convicções de ministros aqui já. E eu tenho convicção, né? Pessoas atuando com tanta graça. E a gente crê que dentro de breve muitos e muitos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos serão estabelecidos nesse lugar. Mas o que eu quero compartilhar é exatamente isso. A primeira coisa que Paulo fala dentro do propósito ministerial é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o primeiro propósito dentro do ministério é combater a imaturidade. Amém. É por isso que Deus estabelece dons ministeriais, para que tenha uma igreja madura. Amém. E a gente percebe por aí que muitas igrejas têm se tornado berçários. Pessoas mimadas, pessoas que ainda não cresceram, pessoas emburradas, pessoas cheias de pirraça. Mas à medida que vai se estabelecendo esses ofícios e as pessoas vão crescendo, amém, pela evolução daquilo que está rompendo dentro do ministério, através onde mestres estão funcionando, e é a palavra que vai trazer o conhecimento, é a palavra que vai trazer o fortalecimento. E aí a gente percebe que não é mais uma igreja movida por eventos. Nós temos que fazer isso, nós temos que inventar algum departamento, bolar alguma estratégia. Não, nós temos que ter palavra. Homens e mulheres maduros. Chega de bebê espiritual. Amém. É uma igreja que tem conhecimento, é uma igreja que tem convicção. E aqui é uma igreja assim. É uma igreja
Se existe uma característica marcante dentro do Ministério Verbo da Vida, se chama palavra. E eu vou falar, tem aqui pessoas que pregam muito melhor do que eu, com 22, 23, 24 anos. Mas porque estão sendo edificados dentro da palavra. E isso foi uma das coisas que mais irritou Paulo. Quando ele chegava em algumas igrejas, ele falava, só eu cheguei aqui, eu já esperava encontrar vocês maduros, já esperava encontrar ministros, mas eu estou encontrando crianças. Porque a palavra joga fora tudo isso, querido. A gente não é mais assim, sabe, por essas birrinhas e essas coisinhas que vão acontecendo. Isso já não existe. Por quê? Porque você está firmado dentro de um propósito. A gente para de olhar para a gente mesmo e olha para o propósito que Deus quer da nossa vida. E uma igreja madura é uma igreja que avança junto dentro de uma visão. É uma igreja que tem uma visão, porque se tiver duas é divisão. E essa igreja tem uma visão, queridos. Amém. E uma igreja que tem visão, ela cresce e ela avança. E ela cresce madura, fortalecida e firmada dentro do propósito. E aí Paulo fala o seguinte: antes seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, Paulo está falando aqui de uma firmeza doutrinária, indispensável na vida cristã, mas que vem com amor. Porque antes de tudo acontecer, antes de você compreender que Deus está te usando dentro desse ministério, antes de compreender que Deus está te usando dentro dos dons ministeriais, você compreende que tudo isso funciona à medida que o amor dele, queridos, ele é lá. Aquilo que nós fazemos é realmente porque nós amamos fazer. E isso tem que ser uma característica dentro de um chamado. Porque você ama verdadeiramente a palavra, porque você compreende verdadeiramente aquele que te amou. E assim como Paulo, você entende, eu sou amor. E dentro desse constrangimento, eu me entrego dentro daquilo que ele me chamou para viver. E o chamado pastoral vai exigir isso de vocês. Principalmente para vocês, esposas. Né? Muitas vezes assim, a gente tem que abrir mão de compromissos. Em função de algo que ele nos chamou para viver. Porque o chamado requer isso de você, às vezes renunciar, queridos. Coisas. Hoje a gente percebe as pessoas às vezes assim, dentro do corpo algumas coisas acontecendo e pessoas às vezes falando, olha, eu não estou tendo tempo por causa disso, por causa daquilo outro. E elas vão colocando tanta prioridade e deixando de lado aquilo que é mais importante. Amados, ninguém é obrigado a servir, mas uma vez que você diz sim, amém, a gente precisa ser zeloso. Sabe, a gente precisa fazer com alegria. Não é quando eu sinto vontade, é dentro de um compromisso que eu tenho com a palavra, com Ele. É o compromisso que eu tenho com aquele que me chamou. E aí eu fico pensando assim, as pessoas, até brinquei com o Rafael hoje, eu falo, cara, né, já está com o espírito de pastor já assim, queimando dentro dele. Rapaz, o povo está sem compromisso disso, daquilo. Falei, cara, as pessoas estão tão sem propósito, sem sentido, sem responsabilidade, que eu falei assim, talvez elas vão orar e marcar um dia certo para Jesus, eu só tenho que vir na quarta, porque na terça eu não tenho tempo, eu estou ocupado, eu tenho isso, na quinta eu não posso porque eu tenho isso. Amado, aquele que diz sim, querido, deixa eu te falar uma coisa, ele não escolhe dia, não escolhe hora, ele vai. Não é no seu tempo, é no dele. Entendeu? Isso é chamado, isso é servir. E o primeiro exemplo de serviço vem de Jesus. Você imaginou se Jesus... Ô Jesus, tem alguém doente ali? Rapaz, hoje eu estou terça-feira aqui, está passando um jogo da NBA aqui, não dá para mim ir. Eu estou aqui com meus amigos num churrasco. Rapaz, o tempo para nós é para serviço. Pastor, então vai perder o sentido da minha vida? Não, vai dar prazer na sua vida. Porque se o
seu prazer não está em servir Ele, as coisas assim estão meio fora de ordem. Amém? Estão meio fora de ordem. E aí eu fico entendendo a parábola da grande festa, né? Convida a pessoa, convida daqui, eu comprei uma junta de boi, o outro comprei uma fazenda, o outro agora eu tenho um sítio, e está difícil no final de semana, e aquela coisa. Então tá bom. Vai lá, chama os tatuados, os drogados, vai chamar a galera toda lá. Já que você não tem prazer nessa grande ceia, tem pessoas clamando aí por mim. Então é isso, sabe? O chamado ele precisa queimar dentro de você. Precisa arder dentro de você. E aí Paulo fala o seguinte, mas para isso tem que ter amor. Porque se não existir amor, queridos, vai ser na força do braço e não vai funcionar. Amém? Não vai ter nada certo acontecendo. Perdi aqui na tecnologia. E aí ele continua. Para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Os dons ministeriais existem para promover crescimento. Amém? Promove crescimento, queridos. Porque nós estamos dentro de uma esfera, né? Vamos dizer assim, hoje de igreja em que eu vou falar com você. Sem maturidade, sem conhecimento, totalmente vazia. Seguindo às vezes líderes, né? Pessoas que entram dentro de igreja, assim, sem ter o prazer de carregar uma Bíblia. Ou pessoas que têm uma Bíblia, mas é incapaz de ler essa Bíblia. É assim que está funcionando a igreja hoje. Não é como era na minha geração. Onde a gente realmente era doutrinado dentro da palavra. Onde a gente aprendia versículos de cor. Onde a gente tinha competições de abrir a Bíblia. Competições de quem falava mais versículos. E isso despertava o prazer de você saber compreender que a sua existência está dentro dessa palavra. Por isso a gente esmera aqui, queridos, em ensinar a Bíblia. Por isso a única coisa que existe dentro da igreja, verbo da vida, se chama palavra. A única coisa, entre aspas, é a coisa mais forte. Porque a gente sabe que é isso, queridos, que vai libertar. É o conhecimento dessa palavra que vai preencher o seu coração, vai tirar a sua mente da ociosidade, vai te colocar dentro de um plano que Deus quer que você avance. E isso vai trazer crescimento. Amém? As pessoas estão cansadas de oba-oba, elas estão precisando de um alimento realmente consistente e sólido. É isso que vai nutrir. É isso que vocês têm que esmerar em fazer. Porque o pastor, além de cuidar e zelar, ele precisa ser alguém que realmente se dedica à palavra, ao ensino, ao conhecimento. Se aprofunde cada dia mais. Por quê? Porque é o alimento que você vai dar para o seu corpo, para as suas ovelhas. Se não existe conteúdo dentro de você, como que você vai gerar ovelhas fortes? Se não existe dentro de você isso. Porque o Espírito só pode usar, queridos, aquilo que você tem dentro. Espírito Santo, usa minha boca. Fala, eu vou usar, mas você nem lê a Bíblia. Como que eu vou te usar? Né? Tem pessoa que fala, o Espírito Santo vai te encher, você vai falar, não. Ele vai usar aquilo que você tem, querido. Se não tem nada, você vai passar vergonha. Amém? Então, ovelhas vão ser geradas de acordo com aquilo que você está fornecendo para ela. É a consistência, amém? Por isso que eu passo o aperto aqui, queridos. Né? Cada dia você tem que buscar alguma coisa, Fernanda, nova. As pessoas já ficam assim, ontem foi bom. E já ficam esperando, você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cada dia você tem que cavar mais fundo, mais fundo, mais fundo. E arrancando. Amém? Porque uma igreja forte é essa, queridos. Ela já está na feijoada, ela não está no leitinho mais não. E é para isso que existe. É o que o Paulo está querendo, para o crescimento. Para a coisa ficar boa. Atuando dos ministérios. Mas não é atuando por homens, por chamados de homens, não. É tendo convicção do chamado de Deus. E reconhecido pela igreja. Aleluia. E aí ele diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
unção. Olha que coisa linda. É isso que é corpo. Cada um atua que Deus estabeleceu. Essa eu costumo dizer que é a unção na totalidade. Ela está aqui. É quando a gente se junta na coletividade. Aqui existe uma unção na totalidade. Por quê? Porque os dons se manifestam em totalidade. Amém. Tanto dons espirituais como os dons ministeriais. E aí você sente a unção. É por isso que a gente congrega. É por isso que a gente reúne. Porque aqui está a unção na totalidade. Eu quero tocar essa unção. Amém? Porque existe uma unção na vida do Eduardo que eu preciso receber. Existe unção na minha vida que você precisa receber. E assim nós tocamos a unção dos outros. E por isso esse corpo ajustado cresce. E aí Paulo fala o seguinte, exatamente, praticar a mutualidade. O que é isso? É a gente cooperar uns com os outros. Isso é fundamental. É eu ser um suporte do meu irmão. É eu atuar no ministério do meu irmão, ajudando ele. Impulsionando, alavancando. Paulo usa essa expressão de cooperador, quando ele usa a imagem daqueles remadores que ficavam na parte baixa do barco. E que ali precisa ter o quê? Precisa ter uma organização para que as coisas funcionem assim certinho, né? No mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma força. E é isso que precisa existir dentro do corpo. Tudo funcionando, queridos, em ordem, as coisas acontecendo. Sabe, a gente trocando experiências, a gente se ajudando, nos fortalecendo, impulsionando pessoas, levantando pessoas. Esse é o propósito dos dons ministeriais. E hoje a gente tem a satisfação de poder estar vivendo isso dentro da igreja. É uma noite especial porque a gente compreende que chegou um tempo para que as coisas acelerem, Deus começar a levantar ministros. Eu falo que são os dois primeiros, né? Talvez algumas pessoas pensem, mas agora, tá vendo, Xandinho? Né? Chegou a hora certa, querido. Chegou a hora certa, Rafael. Amém. Está chegando também a hora de outras pessoas que a gente enxerga aqui dentro como ministros que vão estar fazendo esse corpo funcionar. Mas essa é uma noite especial, com muito prazer e alegria, queridos, que nós estamos vivendo algo realmente assim grandioso. Isso é o reflexo de tudo aquilo que Deus está fazendo. A gente não está fazendo aqui reconhecendo algo para satisfação de pessoas. Não. Por vaidades humanas. Se fosse por vaidades, eu faria Gustavo, né? Gustavo, você vai ser meu pastor. Meu filho, né? Ele já falou assim, eu nunca serei pastor. Não diga nunca, né, querido? Mas ele tem um dom na vida dele, dentro dos ministérios aqui, que não é característica de um pastor. Mas a necessidade hoje é essa. Como eu disse, a gente não estabelece, né, o dom das pessoas. Mas eu confesso que eu reconheço, e hoje a gente reconhece diante da igreja, né, o chamado ao ofício pastoral de Alexandre Escárdua e Rafael Pacheco. E eu queria convidar agora Alexandre Escárdua, Cláudia Escárdua, Rafael Pacheco, Caroline Pacheco, que viessem à frente. Queria chamar a Patrícia também. Alguém podia tirar essa mesinha para mim aqui, por favor. Amém. Fica aqui à frente, queridos. Quero apresentar para vocês esses dois homens que caminham comigo há mais ou menos 10 anos, né?
aproximadamente, que viveram trajetórias junto comigo, em momentos de vitória, em momentos de erro, em momentos de dor, de decepção, de frustrações, mas que sempre foram firmes, inabaláveis, né? E isso é uma característica de alguém que reconhece, né, um chamado na vida do líder, alguém que realmente fala: eu estou com você. E eu confesso que não é por causa disso, mas é por causa da entrega que vocês têm em relação ao corpo, né? Em toda a trajetória, mudança de ministério, sempre acreditaram. No dia que eu comecei, né, a fazer o rema, essa palavra foi mudando, vocês estiveram juntos, cresceram juntos, né, e hoje estão vivendo algo que realmente é gratificante na minha vida, mas principalmente para a igreja, porque a igreja está recebendo 2 homens realmente de integridade e caráter. Eu posso dizer que hoje eu tenho orgulho de olhar para vocês como homens e dizer: meus pastores, pessoas em que eu posso realmente hoje, quem sabe, ir para um outro lugar, ou quem sabe passar daqui e saber que essa igreja vai estar na mão de pessoas realmente com compromisso dentro da palavra. Pessoas que vão se esmerar dentro daquilo que receberam, não da minha vida, mas do chamado que foi feito para vocês em Cristo. E que vocês possam ter alegria e orgulho disso. Não vai ser alegria o tempo todo, mas vocês têm maturidade suficiente para poder se erguer às vezes no meio das decepções e se fortalecer. Tendo aqui o meu apoio, tendo a vida de pessoas, e o especial também na vida de vocês mulheres, né? Cláudia e Carol, mulher de pastor não é pastora, né? Quem criou esse título aí realmente quis dar um título para mulheres, né? Mas vocês são mais do que isso. Ó, glória. Ó, Nicolas, desliga esse celular aí, Nicolas. Sabe, o que vocês têm feito na vida tanto você do Alexandre como da Carol. Sabe por quê? Às vezes a mulher de pastor, ela passa meio imperceptível, né? As pessoas querem às vezes uma mulher de pastor pregando, querem uma mulher de pastor orando, querem uma mulher de pastor assim assado. Mas elas não sabem que os bastidores, às vezes ele é tão duro, né? Como eu vejo lá o Rafa na casa dele, lá recebendo 15 pessoas. Sempre está tendo pessoas na casa dele, sempre fazendo, também na sua, né? E com graça, com amor, tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar do marido, né? A Carol agora com uma criança pequena, graças a Deus eu gosto dos meninos tão grandes. Mas sabe o que Deus quer de vocês é exatamente isso, sabe? É o cooperar com eles, é impulsionar, é colocar para cima, é saber que simplesmente assim, parece que vai aumentar a responsabilidade. Não, eles já têm cumprido isso como homens de caráter, como homens íntegros, e isso realmente é o que dá prazer, né? É isso que realmente traz no meu coração a satisfação de poder estar fazendo isso hoje. Saber que vocês estão prontos para essa jornada, né? Pastorear não é pregar, pastorear está no meio do povo, é andar, é conhecer, é ajudar, é estabelecer, é levantar pessoas. E hoje nós temos uma alegria muito grande, né, de poder, diante da igreja, reconhecer o ofício pastoral na vida de vocês. O que nós estamos fazendo nada mais é do que isso. É reconhecer algo que já existe na vida de vocês. E assim como Paulo fez com Timóteo, né, através da imposição de mãos, é um reconhecimento de autoridade que está sendo delegada. Imposição de mãos é uma das doutrinas de Cristo, né? E nessa noite a gente vai estar estabelecendo isso na vida de vocês, compreendendo que um pastor realmente ele anda em autoridade, reconhecendo aquilo que existe sobre a vida dele. Que vocês continuem buscando isso, andar na unção, no poder,
no conhecimento, na graça, se aperfeiçoando cada dia mais, dentro desse chamado. Amém? Eu queria que nesse momento toda a igreja ficasse de pé. Eu queria chamar toda a liderança da igreja para ficar aqui na frente. Todos os líderes de departamentos. Amém? Você vai cantar uma música antes, homenagem? A Isabelle vai cantar uma canção para vocês. Pode tirar a máscara, gente, vocês vão ficar mais bonitos nas fotos. Vem pra frente, Isabelle. Como agradecer.